Som, testando, som. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando agora o Verbo Literário, o Clube do Livro da Rede Verbo TV. E hoje nós estamos com um avivalista que marcou a sua geração e, na verdade, muitas outras gerações a partir do avivamento em que ele esteve incluído. Ou seja, nós hoje estaremos falando sobre William Seymour e o avivamento da Rua Azusa. Vanessa, boa tarde. Olá, queridos, boa tarde. Então, estamos, hoje compartilhando um dos mais conhecidos, talvez não o nome mais conhecido, mas um dos avivamentos mais conhecidos, mais falados, E a gente viu anteriormente, há 15 dias atrás, para que você que está acompanhando ao vivo conosco, a gente falou sobre Parrã, E aí a gente vai ver a continuidade, como que a continuidade de um avivamento, E eu quero que você crie expectativas. Se você não conhece nada sobre a história do avivamento da Rua Azusa, mas se mantém conectado, você certamente vai se identificar, com algum traço, algo na vida de William Seymour e nesse avivamento mesmo. Também, Nós estamos vivendo um avivamento, nós cremos nisso. Então, certamente você vai se identificar ou com aí a figura do Seymour ou com o próprio avivamento. Então, fica conectada e compartilha conosco suas percepções, os seus apontamentos. E se você conhece também a história do William Seymour, também fala aí seus comentários, de repente algo que a gente não comentou aqui, porque o tempo é curto, A história dele é bem cheia de movimentos, digamos assim. Então, é capaz de a gente não abordar algo, então você pode nos ajudar a construir essa história ao longo do programa. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos começar comentando, um pouco sobre o contexto da infância dele, sobre a própria infância dele, Ele nasceu no ano de 1870. Ele vem de uma família humilde, uma família de negros, E, exatamente, ex-escravos, Ele nasce num período em que havia sido revogada a lei de Jim Crow, se eu não estou enganada, Que é essa lei de separação entre negros e brancos em locais públicos, em ônibus, Então, imagine, quando uma lei é outorgada ou quando quando ela passa a não mais estar outorgada, as pessoas ainda continuam naquele fluxo, Então, mesmo essa lei sendo revogada, ela continua deixando uma marca naquelas pessoas, naqueles lugares. Então, essa família ela ainda está debaixo desse jugo, Na verdade, toda a população de Louisiana, que foi a cidade em que ele nasceu. Exato. Como a Amanda falou, por mais que a lei tenha uma mudança ali, sempre tem uma data, nós vamos ver também ao longo da história do próprio avivamento, o que esse contexto social promoveu, o que o próprio avivamento promoveu dentro dessa conjuntura social, o próprio Seymour, debaixo mesmo da direção do Espírito, buscando ao Senhor, ele ultrapassou algumas barreiras, alguns limites. Eu achei bem interessante que o autor ele não fala o que foi que aconteceu, não sei se você ficou curiosa, mas ele disse que aos 25 anos, ele como que venceu, uma questão de inferioridade, Ele tinha um problema muito grande de inferioridade e, assim, é bem compreensível, Ele ali dentro de um contexto de uma classe social, vinda de ex-escravos, de muito preconceito. Então, não tem muitas... A história em si não traz muitos indícios, do que ele viveu, mas a gente imagina, que nesse tempo aqui, quase no final ali do século XIX, o quanto essas questões raciais eram marcantes, na vida dessas pessoas, mas um encontro genuíno com o Senhor, nós vemos que ele ultrapassa e vence qualquer limitação social, cultural, e foi o que aconteceu com William Seymour. E aí, aos 25 anos, ele venceu, digamos assim, como o autor fala, venceu essa questão de inferioridade e venceu mais uma barreira, Ele fala também que, historicamente, 10% da população negra teria saído, dentro desse contexto do Sul,
para o norte para do o país. norte. Então, ele venceu, né? Ele venceu essa questão e conseguiu vencer uma barreira, inclusive uma barreira geográfica, cultural, social, né? É algo que já no comecinho da história dele que me chama a atenção, bem como alguns outros avivalistas, é esse senso, assim, né? Ser visionário. Nós vamos ver vários outros avivalistas, alguns a gente já trouxe aqui também, mas ele também sai desse contexto, né? Assim, sai minimamente falando, né? Rompe, na verdade. Rompe com esse contexto. Aqui também fala, né? Dá alguns indícios da educação dele, que era uma educação básica, e assim como outras pessoas, né? Começou foi alfabetizado sozinho, né? E assim como algumas outras pessoas por intermédio da leitura da Bíblia. Então a gente vê um começo pequeno, né? Um começo ali que não tão alarmante, mas mesmo assim já rompendo várias barreiras, vários obstáculos que poderiam impedir, né? E aí fala, né? O livro conta também que algumas pessoas diziam sobre ele que ele tinha algumas visões do Senhor nesse intervalo até os 25 anos, né? E que aos 25 anos ele rompeu com esse complexo de inferioridade e depois muda para o sul do país. Tem aquele detalhe também, Vanessa, eu não estou aqui conseguindo localizar, mas que ele teve varíola, né, na Sim, infância. no seguinte. Isso, e que a visão de um dos seus olhos ficou comprometida, né, e ele, o livro conta que ele chegou à conclusão que isso tinha sido como que uma punição da parte do Senhor por ele não ter correspondido ao chamado, né? Nisso que ele se muda, né, muda do sul para o norte, diz que ele encontra ali na igreja metodista, né, um certo acolhimento, dá a entender que essa região do país, nesse tempo, tinha... já era mais evoluída, né? Isso, assim. não tinha tanto esse peso da segregação, né? Mas ainda assim, depois de um tempo, ele ainda sentiu, né, que essas questões raciais estavam dentro da igreja, né? Mudou novamente de cidade, né, e encontrou uma nova igreja, o nome da igreja é Santos da Luz Vespertina, né? Uhum. E ele diz que nisso, né, nessa nova igreja, ele encontrou, né, como que uma maior aceitação, né? Como que se essa questão da segregação não fosse algo tão relevante, né? Porque por aquilo que ele entendia das escrituras, ele sabia que em Deus não havia segregação, né? Todos eram filhos, aceitos, todos não havia acepção, né? diante do Senhor, né? Era tido como filhos. E nisso, né, nesse novo ministério, diz que ele recebeu esse chamado, não fala, né, assim, os detalhes de como, a despeito de outros avivalistas, né, a gente tem os detalhes, teve uma visão, alguém falou uma coisa, né, mas não dá os detalhes, mas diz que ele recebeu esse chamado dentro desse novo ministério, né, e que nesse meio tempo, aconteceu dele ser acometido, né, da varíola, que no tempo era uma enfermidade que não tinha tratamento, não tinha cura, e ficou com várias sequelas, né? Aí ele não traz, assim, o contexto disso, mas eu imagino, agora um homem negro, né? E agora com limitações, né? Uma deficiência visual em um dos olhos, né? A própria aparência, né? Além da cor, né? que já era a cor, né? A raça, já era algo que causava, né? Barreiras, preconceito. Agora eu só me lembro de José. Ele é escravo e passou a ser escravo e preso. Então ele já vinha já tinha uma condição, né, ali de preconceito por conta de sua raça, né? E agora ele era um homem negro que tinha uma deficiência visual e tinha, né, sérias deformidades em seu rosto, né? Então a aparência, né, o embrulho de como o evangelho vinha, de como o derramar, né, ali o indício do Pentecoste foi apresentado, né, ao mundo, né, dando continuidade aí que Parham começou, não veio no embrulho tão aceitável, né, e tão amigável assim. Exatamente. E aí ele chega, né, a essa conclusão. A gente poderia conversar sobre isso, mas a gente precisa ganhar um pouco de tempo, né? E aí ele responde esse chamado da parte do Senhor, se prontificando, e ele é ordenado, né, por essa igreja que ele estava, os Santos da Luz Vespertina, e ele começa um ministério fazendo a obra de um evangelista, né, um evangelista itinerante. Então, bem
pelo menos essa parte me chamou muita atenção, a questão da confiança dele para o seu próprio sustento, crendo que o Senhor iria prover, né? Depois a gente vai ver mais alguns detalhes, mas já desde o comecinho, né, o livro ressalta isso, que ele sai, né, crendo no seu próprio sustento e fazendo mesmo essa obra de um evangelista, né, o que não era tão comum aos obreiros do Senhor, né? Que pediam algumas ofertas, enfim. E aí, nesse tempo, né, diz que ele vai. A história dele sempre é por pronto, por conta do próprio chamado, né? Mas tem uma questão itinerante, né? Ele vai para um lugar, vai para outro, e ele, após isso, vai para o Texas, né? E diz que achei interessante que ele diz que vai evangelizando por todo o caminho. Então, ele tem um destino depois dali, né? Acho que ele está em Cincinnati, mas o percorrer dele até chegar no Texas, ele vai evangelizando, né? E nesse contexto que ele conhece, né? Tem ali um contato com Charles Parham, né? Que a gente vai ver mais à frente, o entrelaçamento, né? Um pouco mais à frente, meio que o rompimento, mas ele tem conhecimento de Parham, né? Parham era o precursor, né, do Pentecoste, ele foi o catalisador. Então, aqui ele não era batizado no Espírito Santo, né, e tem o contato, né, dessa realidade no Espírito através, né, de Parham, né, uma pessoa em comum, que a gente vai ver também, que é a Lucy Farrell, acho que é assim, Lucy Farrell, conhecia Parham, né, se encantou pela família de Parham, teve a proposta de acompanhá-los, né? Porque Parham também tinha essa questão da itinerância, né? Passava um tempo num lugar e depois ia para outro. E nisso que Lucy acompanha a família de Parham, né? A convite da própria família para ser governanta. Ela era uma pastora, né? Uma pastora de uma igreja onde quem segue o pastorado dela, né? Por 2 meses é o próprio William Seymour. Então aí foi o primeiro contato, né, com essa questão de falar em outras línguas, né? Diz que ele ficou maravilhado, né, com aquilo que Lucy compartilha, né, das experiências que ela compartilhou junto com a família Parham. Ele ficou um pouco resistente, né, mas ele creu, né? Creu a posteriori, creu nessa nova doutrina, que foi algo, né, não muito aceito no ministério que ele fazia parte, né? Você imagina que nesse tempo, hoje para a gente é bem comum, né? Para alguns ainda é um pouco estranho, mas para a gente é muito comum. O contexto aqui dessas pessoas é que alguns, né, esperavam, a gente vai ver mais para frente, né? Mas esperavam muito tempo. Ele mesmo, ele creu, ele se maravilhou com a experiência da Lucy. Ensinava as pessoas sobre isso, pregava sobre isso depois, posteriormente. Né? E aí ele teve que se apartar do ministério que ele, a princípio, começou, né? O chamado dele, por conta aí da nova crença, né? Do falar em línguas. Gente, eu quero falar com quem está no chat, né? Nós já iniciamos a história de hoje e não falamos com vocês, mas sejam todos bem-vindos, né? Berg, que nós já sabemos que é a Adriana, sua esposa, né? Seja bem-vinda, Adriana. A Adriana sempre tem ótimas colocações, né? Que nos ajudam a costurar o que a gente está tentando construir. Shirley, Vladilene, então sejam bem-vindas, né? Se você está nos assistindo pela televisão, nós estamos ao vivo também no canal Verbo Literário. Você pode ir lá, acessar o chat, comentar e ir engajando com a gente. Isso vai facilitar um pouco esse entrosamento entre a gente, né? Então, hoje nós estamos trazendo a história de William Seymour. Ele foi o catalisador do Pentecoste, né? Também bastante envolvido com o avivamento da Rua Azusa, e ele faz parte da documentação do relato de alguns avivalistas que estão contidos nesse livro, né? Os Generais de Deus. Então, só para situar, recapitular, né? Juliette chegou agora. Seja bem-vinda, Juliette. Boa tarde. Então, também essa pessoa em comum, né, a Lucy Farrell, ela, além de trazer essa perspectiva sobre Parham, ela também convida ele a fazer parte
do Instituto Bíblico que Parham tinha fundado, né? E eu vou pedir a ajuda aqui da nossa operadora para mostrar a extravagância de Stone, né? Nós falamos isso quando falamos sobre a história de Parham, tá? Aqui eu não sei se dá para ver direitinho, mas esse era o instituto, né? E nós falamos sobre isso na transmissão passada, eu acredito, né? No vídeo passado sobre Parham. E foi esse instituto em que o William Seymour esteve, né, estudando um pouco e conhecendo a teologia, aquilo que era tratado, né, e ensinado por Parham. O livro também conta que ele não concordou em tudo com a teologia dele, mas no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo, a falar em línguas, eles concordavam sobre isso e que Parham foi como que um mentor para ele nesses primeiros passos, né, na carreira da fé mesmo. E aí, essa experiência, né, que a gente falou, dele pastorear a igreja lá, a igreja de Lucy, né, enquanto ela era pastora, né, ela se ausentou para seguir os Parham. Uma jovem, né, conhece, né, ali e tem contato, fala que ela se admira com a liderança, né, com a doce liderança dele, com a forma que ele trata, né, as coisas do Senhor. E aí, nisso, Lucy volta, ele sai do pastoreio da igreja, mas uma jovem de Los Angeles, né, que é ali onde acontece, né, o avivamento da Rua Azusa mesmo, convidam para ele se juntar a um grupo, né, um grupo que havia separado de uma igreja, né, uma igreja já bem estabelecida, né, e conhecendo aquele homem, ela, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dela, Neely Terry. Então, Neely Terry convida, né, Seymour para se ajuntar a esse grupo, né, ali se apartado, né, de uma denominação. E nisso, eu achei bem, não sei se você viu, prestou atenção, Amanda, mas que ele fala que, quando a gente fala assim, avivamento da Rua Azul, você tem ideia que foi só aquele ponto, né? Mas a gente vê que é um ponto dentro de tudo que Deus estava fazendo em Los Angeles. Isso. Porque eu achei grupos, bem né? relacionado com Atos. Né? O autor ele vai colocar que Los Angeles era como um quadro, uma miniatura do mundo. Então, naquela porção, né, existiam chineses, hispânicos, né, várias pessoas, assim como também a gente pode ler em Atos, né, quando houve o Pentecoste, naquele lugar específico, estratégico, onde várias pessoas de diferentes culturas, de diferentes classes sociais estão reunidas para que Deus faça algo, né? E dali, bem interessante. Eles saiam, né? E aí já existia, né? Fala que existiam grupos já orando por avivamento, né? Existiam grupos de cristãos que batiam de porta em porta, orando pelos enfermos, né? Fala de um pastor, reverendo Joseph Smile, não sei como é o nome dele, mas que havia se comunicado com Evan Roberts, né? Que a gente já falou do avivamento do País de Gales. Então, ele havia se comunicado por carta com esse avivalista e esse homem também estava estimulando ele, né, orando para que o derramar do Espírito também acontecesse nesse lugar. No avivamento da Rua Azul, a gente vê um episódio de toda uma série, digamos assim, do derramar do Senhor, de um avivamento que já estava acontecendo ali, várias coisas acontecendo paralelamente, né? E Seymour foi mais um dos que pioneiros também, isso, né? Que se juntaram, né? Estiveram disponíveis para o que Deus tinha para fazer ali em Los Angeles. Exato. Gente, tem um livro que ele é bem interessante. Eu já li, é um livro curtinho, que é a história do avivamento da Rua Azusa, né? Que é justamente escrita por Frank Beckerman, que foi um jornalista e evangelista. Então, fica a dica também para você que se interessou por essa história, né? Que está se interessando, se ainda não conhecia, ou que já conhecia, mas quer se aprofundar. É um livro maravilhoso, curtinho, rápido. Você vai ter acesso, né, de como foi esse avivamento, né? Enquanto você falava, eu estava pensando, né? Eu tenho os meus preferidos, os meus generais de Deus favoritos, mas o avivamento, né, da Rua Azusa tem um lugar muito especial, assim, no meu coração, por ser... Eles foram muito pioneiros, assim, né?
em algumas coisas e desencadearam vários efeitos, não somente nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Né? Nós vamos ver que alguns participantes, algumas das pessoas que participaram do avivamento da Rua Azusa, né, foram fundadores de assembleias, né, Assembleia de Deus, e 2 deles fundaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então, esse avivamento que começou nos Estados Unidos, em Los Angeles, né, na Rua Azusa, número 312, respingou aqui e continua respingando, né? Hoje no Brasil, a Assembleia de Deus é uma das maiores igrejas, se não a maior. Então, eu não posso ver isso e não pensar como Deus faz coisas em conjunto, né? Com o espírito mesmo de unidade. Deus não está trabalhando de forma separada, mas em um lugarzinho Deus está preparando pessoas e também outras pessoas também estão sendo preparadas, mas algo começa, né? Uma chama é incendiada em um lugar e essa chama então começa a incendiar em outros corações, em outras pessoas, causando efeitos, né? Assim como foi em Atos. É um grande quebra-cabeça, né? Onde cada um de nós somos uma peça. E aí fala, né, que esse grupo, né, tinha um outro grupo, um grupo de negros que se reuniam, né, e esse grupo tinha uma visão sobre santificação, que é uma grande marca, né, de todos os avivamentos, santificação, arrependimento, quebrantamento. E a líder, né, desse grupo de negros, ela tinha uma visão um pouco diferente da igreja também, que ela fazia parte, por isso esse grupo, né, precisou se, né, apartar da igreja a qual ela fazia parte. E aí, Seymour foi convidado, né? Eles oraram, né? E sentiram a direção de que se existisse alguém para liderar esse grupo, seria o próprio Seymour, né? Mas, novamente, o falar em línguas traz, né? Polêmicas. E fala, né, que ele se juntou a esse grupo, mas logo ele foi rejeitado, né? A ponto de que dentro dessa, uma das primeiras mensagens dele foi sobre cura divina e o retorno, mas vinha lá Atos 2:4, né, que era a respeito do falar em línguas, né, o Pentecoste, onde todos foram batizados e receberam, né, o batismo, o revestimento do Espírito. Aí fala, né, que ele saiu para jantar com uma família e quando ele voltou, né, a igreja, o local que ele se reuniu, acho que era Santa Fé, o local, né, não lembro bem o endereço, mas era algo assim. Quando ele voltou, as portas estavam fechadas com um cadeado, ou seja, ele perdeu a igreja, perdeu o grupo que ele estava liderando e perdeu também o púlpito, a casa dele, né? E aí ele ficou meio que desamparado, né? Sem ter onde morar e com pouco recurso, né? Ele veio a convite desse grupo. E aí a família sentiu-se meio que na obrigação de acolhê-lo, né? A família que ele havia jantado e descobriu que tinha sido despejado do grupo e da casa que ele, a princípio, tinha. E disse que, a princípio, essas pessoas ficaram um pouco resistentes, né? Acredito que por conta da própria mensagem que ele vinha trazendo muito veementemente. E pela pessoa, né? Eu fiquei imaginando, né? Esse sobrenome, né, me parece de um grupo asiático, né? E ele sendo um afrodescendente, né? Então, talvez essa questão ainda do racismo tenha sido uma das barreiras, um obstáculo, isso. Mas aí fala que ele ficou recluso, orando e jejuando, né? E convidou, chegou um tempo, não falo o tempo, quantos dias. Eu fiquei imaginando se esse jejum não foi forçado. Como Paulo, né? Em fome e em jejum. Deus que sabe, né? Não diz aqui. Mas após alguns dias, né? Ele convida as pessoas da casa, né? Que ele estava hospedado, a um momento de oração. Né? E pelo que eu entendi, esse momento de oração, né? Trouxe para aquelas pessoas que estavam meio resistentes a ideia, né? A verdadeiramente quem ele era, né? Um homem de oração. Um homem de Deus, um homem de oração. E nisso, né, nessas reuniões, elas foram se avolumando, né, foi ganhando notoriedade. E eu achei muito interessante isso. Meu Deus, esse homem é corajoso demais. Porque o grupo, né, a líder lá do grupo que expulsou ele, que é a senhora, eu nem consigo, como é o nome? Irmã Ruth. Irmã Júlia, porque o sobrenome dela é complicadíssimo. Irmã Júlia ainda
o chama para uma inquisição a respeito do falar em línguas. E ele vai, né, assim, de uma forma, né, um lorde vai, diz que ele é inquirido, né, por conta da doutrina, daquilo que ele estava ministrando. Ficou diante de um povo difícil, de um povo numeroso. Que não estava buscando um acordo. Eles estavam buscando o que estava errado. Exatamente. Né? Eles queriam pegar ele naquilo que estava errado. Pode continuar, Vanessa. E aí diz que ele se manteve convicto, né? Ele não se abalou. Eu acho que é nessa parte aqui. No último parágrafo. Que ele nada perturbava. Né? E eu acredito que isso vinha da convicção que ele tinha na palavra. Né? Diz que ele se manteve, falou quando foi inquirido, né? Falou sobre Atos 2 novamente e repetiu aquilo que ele vinha ministrando. E as pessoas relatam, né, de uma postura, de uma firmeza, de uma convicção de que nada podia abalá-lo, né? E fala, o relato aqui de uma pessoa, que ele diz: ele sentou-se atrás da mala e ficou sorrindo para nós, até que todos nos sentíssemos condenados por aquilo que estávamos fazendo. Ou seja, né, um cara inabalável. Posteriormente, também o livro vai dar continuidade nessa descrição do temperamento, da personalidade do Seymour, que ele aparentava, né? Na verdade, aparentava que todas as pessoas amavam ele, né? Que ele tinha esse temperamento dócil, né? Que ele não respondia às pessoas, né? Ele não se inflamava com as acusações. E esse foi um dos pontos que me chamou muito a atenção, assim, também. Né? Inclusive, né, abrindo aqui um parêntese, o livro começa com a descrição de alguém, né, dá a entender alguém buscando o batismo no Espírito Santo, mas também com uma certa resistência às manifestações do batismo, né? Ao mover do Espírito Santo. E essa pessoa comenta com ele que não gosta, né, que os irmãos sejam escandalosos, que gritem, que chorem, tudo. E ele diz assim, particularmente eu também não gosto muito de algumas manifestações, mas quando o Espírito Santo vem, eu fico muito entusiasmado. Né? Então você vê, e posteriormente essa irmã, né, ele direciona essa irmã para um lugar de oração e ela é batizada e começa a orar, e ele fala, né, que aquela irmã finíssima, né, vem pulando, entusiasmada, né, comentando, e ele, num tom de brincadeira, diz, eu não gosto muito dessas manifestações. E ela fala, né, você pode não gostar, mas eu gosto. Né? Então você vê assim o temperamento desse homem, né? Assim, realmente temperado com sal, com doçura, com amor. E inclusive, né, o amor foi também uma das características desse avivamento, né? A forma como as pessoas se moviam e buscavam ao Senhor. Eu achei isso fantástico. Aí segue, né, com o Seymour indo morar com uma outra família, né? Que eu acho que esse episódio é o que é mais conhecido por aqueles que conhecem um pouco sobre a história, né? Que fala da sacada. Não sei se você já ouviu. Dos Asbury, né? Um dos relatos que eu ouvi algumas pessoas comentarem que chegou um ponto que tinha tanta gente, que a sacada da casa dessas pessoas que o convidaram, né? Despencou, né? E sempre, né, após a reunião, as pessoas buscavam o Espírito Santo e, obviamente, algumas foram batizadas, né? E diz que ele, só após essas reuniões, depois do terceiro dia... E depois de outras pessoas terem sido batizadas, né? É que ele é batizado, né? E nisso, afluíram as multidões para casa dessas pessoas, né? Isso. Conta, né, esse momento, assim, né, em que as pessoas foram despertadas para o batismo e que eles mesmos começaram a experimentar. Isso tudo começou com o Senhor Lee, né? Aquele homem que recebeu Simon na casa dele, né? E que a princípio estava resistindo, mas que depois é convidado para um momento de oração, tem um tempo com ele, reconhece que ele é um homem de oração, um homem de Deus. E aí esse homem também começa a desfrutar dessa associação, né? E aí várias outras pessoas são tocadas por isso, inclusive aquela que seria, né, que foi a esposa dele, né, Jenny Roberts. Isso. Nisso também, nesse tempo, né, como ele cria, mas não tinha experimentado, né, e não tinha sido batizado ainda, ele chama Lucy, né, aquela mulher que ele conheceu lá, né, entre aspas, alguns momentos atrás do que a gente está contando. Então ele chama Lucy, diz que é levantada uma oferta, né, porque Lucy mora
em um outro lugar, levantada uma oferta, e ela é trazida, né, para o meio desse povo, para conduzir, para ajudar, né, nessa busca, né, que estava de todas as pessoas pelo batismo no Espírito Santo. Algo também que eu achei bem interessante, ainda nessa sacada, né, na rua, até aqui, a rua Bonnie Bray Norte, né, que algumas pessoas se aproximavam, né, para saber o que é que estava ouvindo, para ouvir as pessoas falando em línguas, alguns jornalistas da época e tal. E o livro conta que algumas ouviam, né, algumas, às vezes elas ouviam muito barulho, às vezes elas ouviam a congregação completamente em silêncio, né, então não ouviam nada. E muitas vezes, né, os cultos eles duravam 3, 4 horas, e depois a gente vai ver até dias, né, um culto durando vários dias. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, né? Fluíram as multidões. E, como na casa já tinham quebrado até a sacada, né, digamos assim, foi necessário eles se mudarem para um prédio em que coubesse mais pessoas, e justamente a rua desse prédio, né, é que deu nome ao movimento, né, que o nome da rua era Rua Azusa, né, desse prédio. E aí as reuniões continuaram acontecendo e mais pessoas sendo agregadas a esse grupo que começou lá na casa dos Asbury. Asbury. Que inclusive é o mesmo nome da universidade que experimentou o mover de Deus algum tempo atrás. Não sabia dessa. Algo interessante quando a gente fala prédio, o nosso imaginário já pensa algo, né? Mas era um estábulo, né? Um estábulo com 2 andares, né? E o livro também passa algum tempo assim descrevendo esse estábulo, né? Que era um lugar extremamente simples, né? Inclusive o aluguel era baratíssimo, né? Para a época, e assim totalmente despreparado para receber uma multidão que até então era convergida naquele movimento, né? Que se convergia naquele movimento. Mas aí o livro conta como as pessoas se voluntariaram para participar, inclusive irmãos de outras igrejas e outras congregações se voluntariavam para limpar o chão, limpar as paredes, ofertavam, né, madeiras e várias outras coisas, outros elementos para que aquele povo tivesse um lugar para se reunir. Um grande convergir de esforços, né, de recursos para que acontecesse. Esse fato eu achei muito interessante, do comentar do terremoto. Pode comentar. E aí, né, quando o prédio ficou pronto, né, ali diz que não haviam cadeiras, né, era tudo muito improvisado, caixotes. Eu vou mostrar aqui. É o próprio Seymour, né, aqui. Então era tudo muito improvisado, eram caixotes, não tinha muito glamour, né? Mas aconteceu um fato, né, que teve um terremoto em São Francisco, um grande terremoto, e no dia seguinte teve um tremor, né? Não foi um terremoto nas proporções que teve em São Francisco, mas de terra, ou seja, quem provavelmente escutou falar sobre o terremoto em São Francisco, em Los Angeles teve o tremor, e disse que esse evento, né, foi como que um catalisador para que algumas pessoas se arrependessem, né? Ficando ali com medo da situação, né? De repente, sei lá, eles pensaram que era o fim do mundo, e muitos convergiram para ir para a Rua Azusa e se converteram, né? Se arrependeram dos seus pecados nessa situação. Achei bem centenas de pessoas, né? O livro coloca. Então, bastante pessoas movidas por um santo temor, né? Exato. E também já experimentavam o batismo, né? E aqui, Vanessa, eu não sei se você vai lembrar de todos os detalhes, mas eu queria contar um pouco como era esse mover do Espírito Santo na Rua Azusa, né? O que você lembrar. Mas é bem interessante que o livro conta que as reuniões elas eram bem espontâneas, né? Então não tinha um script, não tinha um roteiro, né? Mas as pessoas se colocavam debaixo da liderança do Espírito Santo, né? E elas não ficavam com a expectativa do que é que o pregador ia fazer, quem ia se levantar, mas que o Espírito Santo sempre tangia aquela programação.
né? O livro conta que geralmente as reuniões começavam com alguém cantando um hino ou dando um testemunho, né? Para que, eu imagino, para que gerasse fé no coração das pessoas, né? Que as pessoas também tivessem a oportunidade de contar o que Deus estava fazendo, né? E não havia essa programação. Você lembra da senhora que repreendia os pregadores que não tinham unção para ministrar? Então, assim, havia um temor tão grande no coração das pessoas que aqueles que tinham a incumbência de ministrar, né, no culto, eles tinham que fazer isso debaixo de muito temor e debaixo do guiar do Espírito Santo. Porque senão os próprios irmãos, o próprio Espírito Santo de Deus, eu creio, né, nos irmãos, se movendo nos irmãos, começava a resistir àquela pessoa, então aquela pessoa com motivações contrárias, né? O livro conta que alguns oportunistas, né, que se levantavam para pregar ou para ensinar nesses momentos, muitas vezes os irmãos começavam a chorar. Imagine toda uma congregação, você subir para ministrar e toda a congregação se colocar em prantos, né, porque não era genuíno. E o livro também conta acerca de uma senhora que ela ficou conhecida como Mãe Jones, e conta um relato de um desses pregadores que durante uma dessas programações ele subiu para ministrar, né? E ela sentou ao lado no púlpito, né? E ficou encarando ele, né? E o livro até conta que ela finalmente disse: "Será que você não está vendo que não tem a unção para pregar? Para pregar, né? E aí, por causa desse incidente, desse momento, ela ganhou essa reputação de desencorajar qualquer pregador que não estivesse cheio da unção de Deus para pregar naqueles momentos, né? Mas isso também, o autor também coloca que toda a congregação respondia, né, a qualquer motivação que não fosse alinhada com a proposta de Deus para aquele tempo. Eu achei isso muito fantástico, né? Eu imagino assim que deveria haver uma atmosfera tão grande da presença de Deus e isso causava, né, como consequência, como efeito, um temor no coração das pessoas, que aquilo que não era genuíno, aquilo que não era autêntico, era resistido. Rapidamente, facilmente identificado, né? E aí, uma das marcas também é que ali uniu, né? Dentre todos os aspectos, né? Ali um grupo liderado por um negro, né? Um grupo em um local onde estão se reunindo, um local não tão glamuroso, mas diz que ali se reunia pessoas das mais diversas classes sociais, né? Então todo o povo, de todo tipo, né? De várias nações, inclusive, estavam reunidos num lugar só e com um propósito só, embora sempre existe, né, os perturbadores e aqueles que resistem, mas essas pessoas das mais diferentes classes sociais, né, mais diverso possível, estavam ali se congregando, né, em um só lugar. Um relato bem interessante assim, né? Um amor divino começou a se manifestar, impedindo que qualquer palavra desagradável fosse pronunciada entre eles. As pessoas tinham cuidado de não magoarem o Espírito Santo. Tanto o rico e o educado, como o pobre sem instrução, sentavam-se juntos na serragem e nos barris transformados em bancos. Bem forte. E por conta disso, né, os avivamentos, né, eles têm o objetivo de manifestar o poder de Deus, né, mas por conta do amor de Deus, né, às vezes a gente pode ficar um pouco enganado ou um pouco com o foco errado, né, porque afinal de contas é glorioso você manifestar, experimentar, ver o mover e o poder de Deus, né, mas a gente sabe que tudo isso existe um único objetivo, que é o amor de Deus. Os avivamentos têm como objetivo alcançar as pessoas, né? O Senhor promove essas ondas de avivamento, o Senhor move as pessoas com o objetivo, né, de amar o perdido, aquele que precisa de salvação, aquele que precisa de cura, né? As nações, lugares, povos que estão distantes, com coração frio. Então, tudo, né, como a palavra diz, que tudo seja feito por amor. E não é diferente, né? Tem um relato aqui que eu acho que não sei se é nessa parte ou é no início, mas que fala que
a manifestação do poder, né? Consequentemente, por conta do amor, a gente vê lá na sequência de Coríntios, né? 12, 13, 14, que a motivação dos dons deve ser o amor, né? Que de longe, ruas distantes, né, do prédio da Azusa, do avivamento da Rua Azusa, as pessoas eram atraídas, pessoas eram curadas, pessoas caíam em si, né, tendo uma experiência de arrependimento genuíno. Então, não era só a reunião em um lugar, né, mas era tudo aquilo que, todo o temor, toda a reverência e todo o amor que emanava naquele lugar, que extrapolou as barreiras geográficas, né, onde as pessoas eram atraídas, convencidas, curadas, né? Então foi um dos avivamentos mais vistos, né, assim, atualmente mais falados, nem tanto por o tempo, né, foi um tempo relativamente breve, 3 anos. A gente vai ver algumas coisas, né, que podem ter acontecido, né, de ter sido curto, entre aspas, né? A gente diz curto, mas a gente não sabe também qual era o propósito de Deus, né? Mas, enfim, não foram muitos anos, mas teve um impacto muito grande, tanto porque alcançou, de lá saíram muitas pessoas, mas as coisas que aconteceram foram estrondosas, né? Um dos relatos também bastante impactantes é que o corpo de bombeiros invadiu o prédio, né? Porque foi chamado por vizinhos. Eles viram como que um fogo, né? Um clarão, e achavam que era um incêndio. E quando os bombeiros entraram, viram que não tinha nenhum incêndio. Era apenas, entre aspas, né? A manifestação da glória de Deus sobre aquele lugar. Exato. Outra coisa que me chama a atenção também nesse mover, né, da Rua Azusa, no avivamento, é como Deus, a forma como Deus trabalha, né, assim, para nós muitas vezes improvável, e contrária à ordem do mundo, né, porque a gente vê um contexto de segregação racial, né, uma segregação entre classes também, e, né, como você começou falando, às vezes, participando de um avivamento, a gente pode ter, né, condutas de segregação também, entre aqueles que estão recebendo e aqueles que ainda não têm conhecimento, aqueles que não estão participando, até mesmo aqueles que se opõem ao movimento, né? E nós vamos ver nesse avivamento e em outros que a resposta de Deus para essa conduta é contrária, né? E aqui na Rua Azusa, ele vai estar de vários missionários que se levantaram nesse tempo, né, pegando, recebendo aquilo que Deus investiu naquele lugar e levando para outros lugares. Né? Uma marca nesse avivamento era a manifestação do dom de variedade de línguas, né? Até mesmo a esposa do William Seymour, né, a Jenny, tem relatos de que ela falava de 6 a 8 idiomas e todos com interpretação, né, isso abençoando, né, as pessoas e também vários outros que eram chamados para a obra missionária e que recebiam esse dom, né? Então, assim como em Atos também, né, Deus tem algo em um lugar específico, estratégico, mas não está retido àquele lugar, né? Mas que funciona como uma mola para lançar outras pessoas para outros lugares, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento, né? Que todos sejam alcançados, né? E não ficar em uma panelinha, não, como o autor diz, né? Não segurar a arca de Deus para nós, mas compartilhar o que Deus está fazendo com o mundo. Algo que eu lembrei também como relato, ele fala que os participantes, né, desse movimento, eles sempre andavam com olhinho, né, para ungir aqueles que eles encontravam que estavam enfermos, que estavam, né, doentes. Isso me mostra assim como essas pessoas elas viviam algo em Deus, mas que elas compartilhavam, né? Elas compartilhavam o que elas estavam vivendo com outras pessoas, com outras nações, não ficava segurando o avivamento para elas, não ficava vivendo aquela bolha do avivamento, mas levava o avivamento, né? Fazia o avivamento crescer à medida que compartilhava com outras pessoas. Na verdade, às vezes, a gente pode pensar, ou algumas pessoas pensaram, que o avivamento obviamente que nós, os que estamos, entre aspas, dentro da igreja, né, nós vamos experimentar de manifestações, né, da presença de várias coisas, mas tudo isso tem como objetivo de alcançar quem está fora. Nenhum avivamento, assim, que a gente vê, entre aspas, sucesso, né, que a gente vê notoriedade, que a gente vê a confirmação da palavra, foi para abençoar a igreja.
Sempre é para alcançar aqueles que estão fora. E às vezes, né, você pode estar se perguntando, às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que que algumas coisas a gente não está vendo? Por que que eu não estou vendo, por exemplo, variedade de línguas? Tem alguém Se precisando, né? A dispõe, palavra né? diz que os dons sempre é com um fim proveitoso. Então você vai ver aqui no contexto, já tem a manifestação de variedades, mas existia ali vários povos. Então, se nós já estamos dentro da igreja, já estamos, né, desfrutando da presença de Deus, desfrutando de cura, de salvação, de todos os benefícios e a própria presença de Deus. Então é sinal que a gente precisa incluir quem está fora para que nós possamos ver a manifestação dessas coisas. Né? A manifestação de curas, de milagres. Sempre tem, né, o apelo por salvação. Então, não dá para viver um avivamento se a gente está, assim, a mentalidade é só desfrutar da manifestação dentro da igreja. Mas é incluir, né? Não só ir para fora, mas trazer pessoas para que essas coisas sejam manifestas, né? Para que a palavra seja confirmada. E é bem interessante que a gente fala de nomes específicos, mas aqui é muito claro, né? Que a gente fala de Seymour, mas existia um mesmo proceder e um mesmo sentimento em todas as pessoas, né? Não foi um avivamento de um homem, mas foi um avivamento de um povo, né? Que ali, obviamente, que tem um homem, a gente vê, principalmente, o que mais me chamou a atenção, e a Amanda até já comentou um pouco sobre isso, era a postura de Seymour, o caráter dele, né? Então, isso, obviamente, foi um exemplo para as pessoas seguirem, né? Mas a gente vê que esse avivamento não foi de uma estrela, né? De um homem, de alguns homens, mas foi o povo de Deus, aqueles que foram sendo alcançados, foram sendo influenciados e tendo seus corações incendiados para replicar e alcançar outras pessoas, né? Os avivamentos sempre, a gente vai ver, sempre tem um impacto na sociedade. Se tem só o impacto dentro da igreja, então não é um avivamento, né? De repente ali é a manifestação de Deus, é a bondade, algumas coisas, mas o avivamento sempre vai ter uma evidência externa, uma evidência social, algo mais abrangente, né? Exatamente. Algo que também chama a minha atenção, né? Eu fiquei bem reflexiva com isso. Essa questão dos improváveis e dos prováveis, né? Porque a gente pode olhar para William e pensar, que homem improvável, né? Deus chamar um negro em um momento, um contexto histórico de segregação. Então, como que as pessoas iam receber dele? Né? Nós falamos também das deformidades decorrentes de doença mesmo que ele teve, da varíola. Então, vários aspectos, né? A classe social dele, vários aspectos que alguém olhando de fora já rotula, né? Ele é um improvável. Mas quando eu cheguei nessa parte, assim, né? De que não havia segregação entre os que estavam experimentando de um avivamento e os que não estavam, eu fiquei pensando, gente, como era provável que alguém que experimentou de segregação fosse alguém levantado para como a Esther, né? Quem sabe não foi para um tempo como este em que você não foi levantado, né? Então, imaginando, né, isso, vivendo isso na nossa imaginação, alguém que experimentou segregação, alguém que sabe o que é chegar em um lugar e ser mal visto, né, sofrer preconceito, sabe que ao receber algo gratuitamente, de forma graciosa da parte de Deus, eu não posso ficar com isso. Eu não posso olhar para alguém que não recebeu, ou que não conhece, ou até mesmo que desaprova, como se aquilo não fosse para essa pessoa também. E, infelizmente, muitas vezes nós experimentamos o mover de Deus da parte do Espírito Santo e nós queremos ficar conosco e estabelecemos, querendo ou não, uma pseudo-segregação. Nós somos a igreja, o avivamento é nosso, né? Mas o avivamento é de Deus para alcançar todos aqueles que Ele quer alcançar. E dentro dessa mesma sessão ainda, a gente vê a história de vários outros avivalistas, né? O John D. Lake, né? A Aimee McPherson. E tem um relato do próprio D. Lake, né? Que ele deixou escrito, falando sobre, e eu queria ler rapidamente, sobre o Seymour. Ele diz, não foi o que ele disse em palavras, né? Mas foi o que ele disse por meio do seu espírito para o meu coração, que me mostrou que ele tinha mais de Deus em sua vida do que qualquer outro homem que já havia conhecido até aquele tempo. Era a presença de Deus nele que atraía as pessoas a ele. Maravilhoso, né? Tem até um comentário de alguém, acredito que foi um dos jornalistas, que ele tinha um vocabulário mais engraçado que ele já ouviu, né?
Mas imagina, essa pessoa é essa pessoa, né, que se apresentava mesmo pelo espírito que ela carregava. Fantástico. E aí, nós vamos para o começo do declínio, o começo do fim, né? O livro relata alguns momentos, eu não sei se Vanessa vai querer detalhar todos eles, mas o declínio, né, que esse mover da parte de Deus na Rua Azusa, esse declínio que aconteceu, ele veio por divisão, né, da parte de alguns irmãos, por parte de alguns motivos, né, banais. Inclusive, um deles foi o próprio casamento do William Seymour, né? Algumas pessoas se levantavam, só para você ter ideia de alguns motivos banais que se levantaram e que causaram divisão. Foi, né, alguns irmãos discordando desse casamento porque eles criam que Jesus estava próximo de chegar e que as pessoas não deveriam se atentar para isso, para casamento, né? Então, assim, você vê, né, o entendimento das pessoas equivocado acerca de algumas coisas e trazendo dano, né, para a igreja. E foi o que minou, né, o que foi secando mesmo, minando o mover de Deus, né? E essa situação, né, tem um caso bem pontual, que ele, a pedidos, né, tempos antes de começar o declínio, ele começou a publicar um boletim, né? Um boletim com que sermões e divulgando o que estava acontecendo, né? E divulgando a palavra de Deus. E esse como que um jornal, né? A Fé Apostólica é o nome, isso. Essa publicação, né? Tinha os assinantes que davam recursos para que o ministério fosse, né, desenvolvido. E tinha milhares de assinantes. E nessa situação em que ele decide se casar, né? A secretária, né, a secretária do ministério, o livro, assim, cogita um ciúme pessoal, né? Mas também existe uma resistência por um grupo, como a Amanda falou, por um grupo extremista dentro do próprio movimento, achar que é algo banal casar-se às vésperas de Jesus voltar. Essa secretária, ela levou os contatos, né, digamos, os assinantes, e como ela levou o contato dos assinantes, ela saiu, foi para uma outra cidade, e os recursos foram destinados para um outro local, né, para onde ela se moveu. E um dos motivos também, né, do declínio foi tanto não havia mais recursos para dar continuidade, mas o pior de tudo é que começou a perder visibilidade. Né? Pessoas de várias nacionalidades, vários locais recebiam as notícias e eram motivados a vir, né, não só contribuir, mas vir participar do que estava acontecendo. Então, quando cessou essa comunicação desse boletim, né, por parte de Seymour, começou, além das intrigas, né, internas, das divisões internas, começou a perder notoriedade, né? As pessoas, não é como hoje, quando a gente tem internet, as pessoas começaram a deixar de afluir para aquele lugar e foi perdendo visibilidade, né? Foi perdendo adeptos e também foi um dos motivos desse movimento ir começando a declinar, né? A definhar. E um dos últimos momentos, assim, desse declínio foi um conflito que houve entre ele e Parham, né? Em um determinado momento, Seymour fez um convite para que Parham fosse até Azusa e que se tornasse o líder daquele movimento, né? E houve um conflito entre eles de cunho pessoal, né? O livro não relata muito sobre isso, mas que resultou também no público, né? E que eles não concordavam mesmo em algumas questões doutrinárias, né? O livro conta que, em alguns momentos, Parham ficou escandalizado com a forma como as pessoas se moviam, né? Embora eles concordassem sobre o batismo no Espírito Santo. O que me pareceu no livro é que eles discordavam das manifestações, né, das pessoas. Parham chegou, inclusive, a afirmar que ele viu naqueles locais, não presente no próprio Seymour, mas em algumas pessoas, né, algumas pessoas hipnotizando outras pessoas e se movendo de forma inconveniente, né? E isso foi um obstáculo, né, no relacionamento que eles tinham até que Parham volta e Seymour dá continuidade, mas aquele mover, né, já estava cessando. Esse conflito
tem uma questão que ele fala que você até levantou, né? Sobre a unidade. Alguém que foi tão rejeitado buscava a unidade, né? E diz que Parham tinha como que o entendimento de mais controle, né, das manifestações. E o Seymour dava mais liberdade, né? Ele entendia que ali as pessoas que estavam se movendo, né, embora ele reconhecesse que algumas pessoas estavam se movendo na carne, não no espírito, mas ele entendia que não poderia colocar em formas. Até porque cada pessoa era uma pessoa diferente, de uma nacionalidade diferente, uma cultura diferente. Você imagina hoje. Você pega um culto na África, as pessoas dançam de forma diferente de nós. Né? Você vai ver um tipo de dança com mais molejo, com mais requintes, né, de movimento. Tá? Esse tipo de dança, para o nosso contexto, pode parecer que é algo que não é de Deus. Mas existe uma manifestação investida, né, uma manifestação de adoração e de outras coisas, né, que é investida na particularidade daquele povo. E Seymour entendia essas diferenças, porque ele veio, né, de uma situação onde ele foi constantemente rejeitado, ali convivia com a segregação, vivia com pessoas nesse lugar de várias nacionalidades, barrar. Embora ele esperasse a contribuição de Parham para discernir o que aquilo era de Deus e o que não era de Deus, né? Por isso que eles tinham a expectativa de que Parham fosse um líder daquele movimento, porque ele entendia que Parham tinha experiência. Então ele conseguiria discernir aquilo que era mover do espírito e aquilo que era a manifestação da carne. Mas não houve, o próprio autor fala sobre essa posição de Parham, né? Que ele poderia ter sido mais paternal. Isso. Ele poderia ter sido mais compreensivo talvez, né? Promover a unidade e não, como a Amanda falou, aqueles que estão sendo, né, levados verdadeiramente pelo avivamento, que é o povo do avivamento, e aquele que é o povo que não está sendo ouvido, né? Então, houve aí esse conflito da liberdade e do paralisar, né? Da querer colocar o mover do espírito numa forma, né? Exato. Então, em 1922, depois de alguns momentos já expressando, né, cansaço, exaustão, William Seymour, ele falece. Ele tem um ataque cardíaco, né, uma parada cardíaca, na verdade, e ele falece, né, e deixa esse legado, né, de avivamento. O livro também relata que a sua esposa, 8 anos depois, né, também é vítima de parada cardíaca e foi se unir, né, com seu marido no céu. Achei bem... Quando a gente vai lendo, não sei se você ficou com essa percepção, você vai meio que... Eu acho que até a nossa narrativa tomou a mesma, né, a mesma linha emocional do livro. Que ao final você vai vendo um pouco... Eu fiquei um pouco triste, né? Porque você espera que um homem que teve essa postura, né? Eu fiquei, assim, constrangida com a postura dele. Não só de romper barreiras, que isso já é louvável, né? Mas um homem que se propôs a ensinar, nunca falar mal de ninguém. Com o entendimento que falar mal de outras pessoas, de outros ministérios, entristece o Espírito Santo, né? Se opor a alguém que está lhe perseguindo, entristece o Espírito Santo, né? E isso é uma coisa que deve ser evitada. Então, esse homem que teve uma conduta, um caráter tão ilibado, né, que venceu tantas coisas, ele não teve muita notoriedade, né? Hoje a gente está contando a história dele, mas assim, ao final da vida dele, tanto por conta do declínio, né, da Rua Azusa, e depois ele foi afastado não, um outro líder, né, que assumiu por um tempo, abriu um outro ministério, abriu um outro movimento e teve bastante sucesso, né? A gente vê uma questão também doutrinária e de salvação, que acabou sendo um também dos motivos, né, do declínio da Rua Azusa. Mas você vê um homem que teve um caráter ilibado, teve várias coisas que deveria ser, né, reconhecido,
Ao final, diz que no seu enterro teve poucas pessoas, né? Então ele foi traído, ele foi abandonado. E você espera o quê? No final, não, mas as pessoas vão. É natural da gente esperar. As pessoas vão reconhecer que ele foi um homem de Deus, ele foi um homem que manifestou a presença de Deus, e não só a presença de Deus, o caráter de Deus, né? É um dos que eu mais vejo, porque sempre a gente vai ver nos avivalistas os dons, né? O poder de Deus sendo manifesto, porque faz parte do avivamento. Mas nem todos, né? Não estou dizendo que eles são pessoas de caráter ruim, são pessoas mau caráter. Mas nem todos existe uma descrição e uma, entre aspas, exaltação de um caráter, de um espírito manso, de um espírito humilde, de uma atmosfera de amor. E esse homem, ele não teve, na minha concepção, não teve o devido reconhecimento. E aí eu penso, Deus, você sabe de todas as coisas. Porque era um homem que já não esperava, né? De onde ele veio, de tudo que ele passou. Ele já, acredito que ele já começou sem esperar reconhecimentos, né? Sem esperar muitas coisas. E foi o que aconteceu ao longo, né, do ministério dele. Mas eu creio, né, a parte feliz, boa, eu creio que esse homem vai ter muitos, muitos galardões, né, para a vida eterna. Ele tem muitas recompensas que talvez ele não teve em vida, né? Exatamente. E eu também fiquei com essa sensação, né, que o livro começa e o declínio vem muito rápido, né, assim, porque a gente vê a proporção desse avivamento, desse mover da Rua Azusa, e é o mais, talvez seja o mais conhecido, né, dos avivamentos. E vários relatos e testemunhos de pessoas, testemunhos de cura, testemunhos de encontros mesmo com o Senhor, né, e de transformação de pessoas, de impacto na sociedade. E aí, né, mas o que me deixou assim com muito temor foi essa questão da falta de unidade, né, do espírito de unidade. E não só do povo, mas também das lideranças, né? Nós vamos ver um homem experimentado, né, como Parran também. Nós não sabemos, não estamos julgando, mas que esse conflito entre eles expressou também que essa influência de desunião também estava sobre eles, né? E foi o que minou, né, o ministério, o mover de Deus. E é assim, dessa forma que termina. Mas, como Vanessa disse, né, ressaltando, eu creio também, recompensas que talvez não vieram de homens, né, mas certamente vão vir da parte do Senhor sobre ele e sobre tudo que ele provocou, né, não somente em Los Angeles, não somente na Rua Azusa, nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, né, e nos continentes em que foram tocados, foram banhados pela unção que, de certa forma, ele carregava. Então, nós estamos chegando ao fim desse programa, né? Espero que você tenha sido inspirado de alguma forma pela história de William Seymour, pelo avivamento da Rua Azusa e a reflexão final. Vou repetir, que me impactou bastante foi a conduta, né, dele de nunca falar mal. E não, porque a gente tem vários versículos e tem vários ensinamentos de você não falar mal do seu irmão, né, que aquilo que você é, semeia, você colhe. Todas essas coisas de uma boa palavra cura, mas a palavra, né, ela fere. Mas ele transcendeu esse entendimento que muitas vezes a gente quer segurar a língua para não falar. Ele tinha, eu diria, a revelação de que o falar, entre aspas, felino, né, a maledicência feria o próprio Espírito Santo. Então, isso, assim, me deixou intrigada, me constrangeu de uma forma, entendeu? Não é só porque eu não quero uma colheita ruim. Não é só porque eu quero obedecer o que Deus mandou falar. Não é só porque eu quero comer o fruto bom. Não é só, né, porque Deus não se zomba, tudo aquilo. Não, é sobre não ferir o Espírito Santo. Sobre uma pessoa que eu preciso, né, não apagar o Espírito Santo, não ferir, não usar de palavras torpes, né? O cuidado com aquilo, com todo tipo de maledicência. Não para não colher coisas ruins, mas para preservar, né, e agradar a pessoa do Espírito Santo. Isso, assim, até agora eu tô sem palavras, porque foi muito chocante para mim.
É fantástico, sim. Se você que está assistindo a gente até agora também tem algo que você ouviu, que lhe marcou, que lhe inspirou, deixa aqui no comentário que a gente vai ler no final. A gente já está chegando ao final, né? Então seja rápido. É algo que me marcou muito, né? Me marcou muito o caráter e a conduta de Seymour, e eu acho que isso estaria em primeiro lugar, se você não tivesse dito antes. Mas me impactou muito a forma como esses irmãos impactaram o futuro, né? O futuro deles, que pra gente é a história, né? De ver pessoas naturalmente improváveis, né? Principalmente na figura do líder, se tornarem vozes, sabe? Se tornarem relevantes para o seu tempo e para o nosso tempo, né? Você vê que tudo era muito improvável e até muito pequeno. Uma rua, né? O livro conta que era uma rua sem saída, era um estábulo, eram negros, hispânicos, né? Asiáticos, mas Deus estava fazendo algo, né? E é esse contraste, assim, na minha perspectiva, de improváveis e o Deus dos improváveis, né? Esse contraste, assim, que revela como Deus é grande, como Deus pode. Né? E eu sei que nessa convivência, né, nesse caminhar com Deus, a gente também vai se tornando poderoso, né? A própria palavra fala que o Deus que conhece, né, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, poderoso, né? E eu fico pensando assim, mas é por causa do Deus deles, não é por causa deles, né? Não é por suas funcionalidades, não é por causa de nenhum mérito, mas é por causa do Deus deles, né? E eu acho assim que, né, a forma como o livro conta, como eles muitas vezes eram caluniados ou como as pessoas se aproximavam para ver o que eram aquele mover estranho, aquele falar em línguas, a variedade de línguas também, né? Então as pessoas se aproximavam assim como quem se aproxima de algo estranho. Mas aquela estranheza, né, divinamente inspirada e sobrenatural, era o que respondia às pessoas, né? E eu acho assim até que essa ausência de respostas, né, deles não significava uma ausência de resposta de Deus, né? Eu acho que Deus respondia às pessoas, né? E isso me impactou muito, assim, muito mesmo. E é bem outra particularidade, enquanto alguém ainda fala, rapidamente, para Seymour, né? Porque você vê, a gente já falou de Smith, né? Smith, né, os milagres, é o homem que ressuscitou 13 pessoas. Darwin, né? Foi Darwin que a gente falou que tinha a cidade de Sião. A gente vai falar de ele pôs as mãos e aconteceu isso, né? Ele pregou e aconteceu isso, mas você sabe que foi a presença dele, né? A postura dele que foi um grande motivador, né? Foi muito importante para esse movimento, mas foi tão grandioso que foi feito através das outras pessoas, né? Até através não de pessoas, né? Mas a própria manifestação do poder sem ter pessoas. Então é um dos diferenciais que eu vejo. Eu não estou dizendo que é errado. Eu, pelo menos, a que eu mais gosto é Kathryn Kuhlman, né? Mas você vê a manifestação dela a partir dela. E Deus quis assim. Eu creio que Deus quis assim. Mas o diferencial em Seymour é a abrangência da manifestação do poder, né? Além dele, né? Além das barreiras físicas dele, né? Exatamente. E eu creio assim que tem uma glória entre você ser o facilitador do avivamento, né? Tipo, talvez a sua cara não esteja, né, na história, né? Mas você foi quem levantou, né? Quem ajudou, colaborou, né? Não sozinho, porque como essa frase me marcou muito, né, na história de Evan Roberts, que o avivamento ele não pode ser feito por um homem só, né? Então ninguém faz um avivamento sozinho, mas você foi quem lavou o banheiro enquanto os irmãos estavam, né, debaixo do mover. Você foi quem ajeitou algo, organizou, preparou algo, né, trouxe uma palavra e tal. E assim, cada um vai se somando àquele avivamento como um cooperador, né, efetuando ali de medida justa a sua incumbência, né. Eu acho isso glorioso. Então é isso, queridos. Nós estamos chegando ao fim. A gente dá spoiler do próximo programa? Tem essas pessoas, ó. Eita, aí é digno, viu? Serão as duas? Vai as duas, sim. Gente, então, fica como spoiler para vocês estarem lendo essas histórias,
né? E para estar mais conectado com a gente no próximo programa, na próxima sexta, às 15 horas, nós estaremos trazendo, né, a história de duas mulheres, Catherine Kuhlman e Amy McPherson, né? Falamos Então, delas várias vezes. em todos os episódios nós falamos delas. Então, assim, isso mostra como a gente tem expectativa para esse programa e nós queremos que você crie expectativa também para ouvir sobre elas, para se inspirar na história delas. De fato, são mulheres inspiradoras, mas a gente não vai dar spoiler. Então, se você quiser ouvir sobre elas, assiste o próximo Verbo Literário. A gente vai ficando por aqui. Você tem mais alguma consideração? Já foram todas. Não? Então, se você nos acompanhou até agora, não deixa de curtir esse vídeo. Não deixa de compartilhar ele com alguém se você achou ele relevante ou nas suas redes sociais. Não esquece de marcar a gente também, o Verbo Literário. E a gente vai ficando por aqui. Até sexta-feira. Tchau, tchau.